Estamos o tempo todo recebendo informações. Elas são captadas através de nossos 5 sentidos. Com essas informações, decidimos o que é melhor para nós e agimos de acordo com nossas conclusões. Mas e se algumas informações chegassem de alguma maneira com que não pudéssemos decidir o que é bom e o que é ruim para nós? Bem, essas informações estão por aí. Quando se fala em mensagem subliminar, se pensa em capeta, em pornografia, na Disney, na Xuxa, tudo isso misturado ou escondido. Mas não é bem assim. Qualquer mensagem subliminar é uma informação que é passada, segundo os estudiosos, né, ela fica abaixo do limiar da consciência. Então ela somente é perceptível pelo nosso inconsciente, não pelo nosso consciente. São esses 3 níveis de consciência, de memória. O primeiro, quando eu falei, são aqueles dados que acontecem com você diariamente e que rapidinho você se recorda, são reativados de uma forma tranquila. Não precisa você pensar muito, né? O subconsciente, né, quando se usa esse termo, são aqueles dados que você leva um tempinho mais para resgatar essa informação, que fica lá no outro nível de memória. E o inconsciente é aquilo que realmente você não tem consciência, mas isso não significa que não existe, que não está lá, que essa informação foi perdida. As informações que não percebemos conscientemente são armazenadas no nosso subconsciente, que não considera absurdos. A prova disso são os sonhos. Se algo muito improvável acontece em nossos sonhos, não estranhamos nada. Mas se o mesmo acontecesse enquanto estivéssemos acordados, seria bem diferente. Por não considerar absurdos, muitos tentam colocar mensagens direto no subconsciente para que a pessoa que as recebe não julgue seu conteúdo. É impressionante toda a habilidade do sistema nervoso central. É fantástico. Tanto a parte assim neurológica, anatômica, fisiológica, quanto esses fenômenos que existem e até agora a ciência ainda fica um pouco além, né? Não consegue pegar e palpar, mas é fantástica essa habilidade que nós temos. Deste modo, técnicas para o domínio das mensagens subliminares foram desenvolvidas para diversos fins, podendo ser aplicadas em filmes, televisão, músicas, textos, dentre outros meios. E é aí que está o perigo. Dependendo da intenção de quem a usa, essas mensagens podem ser utilizadas para manipular e induzir as pessoas. Mas antes de entender como isso acontece, vamos ver onde tudo começou. O primeiro experimento notável em que mensagens subliminares foram empregadas foi realizado em 1956, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, por Jim Vicari. Durante a exibição de um filme, Vicari bombeou com outro projetor o texto "Beba Coca-Cola". A mensagem aparecia de 5 em 5 segundos e ficava na tela num tempo equivalente a 1/3000 segundo. No intervalo, as vendas do refrigerante aumentaram em quase 60%. O método utilizado por Vicari é conhecido como taquicoscópico, devido ao nome do projetor usado. O experimento também foi feito com a frase "coma pipoca". O que acontece? O espectador, ele não vai ler como pipoca, mas ele recebeu a mensagem. Mas essa mensagem está no subconsciente. Ele não tem a mensagem conscientemente. Tendo em vista isso, ele vai sendo sugestionado por algo que ele recebeu, que está no subconsciente, mas que ele não interpretou aquilo. De repente, quando
você coloca uma sequência de informações dessa forma, repetitivas, você acaba proporcionando na pessoa uma alteração no seu desejo, uma alteração naquilo que você propôs no texto, naquele texto que foi colocado. Repare que Vicari usou um texto. Mas como sabemos, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Assim, foi percebido que a imagem usada de forma subliminar é mais eficiente que um texto. Todos nós sabemos que a televisão ela trabalha com a sucessão de quadros parados para dar a impressão de movimento, né? Da mesma forma, o cinema trabalha com uma sucessão de quadros parados para dar a impressão de movimento. O cérebro demora mais ou menos 1 segundo a 1 segundo e meio para interpretar uma cena vista pelos olhos. Então você vê uma imagem, e depois de 1 segundo e meio é que o cérebro interpreta o conteúdo daquela imagem. O que acontece na edição de um produto de televisão? Geralmente as imagens são mostradas por 2 segundos pelo menos, para depois mudar para uma nova imagem. O que acontece nesses 2 segundos? A matéria vem acontecendo, você tem uma cena, você vê a cena, o cérebro interpreta a cena, aí a edição muda para a próxima. Aí você vê a cena, o cérebro interpreta a cena e você vai construindo, através da narrativa da imagem, você vai construindo uma informação, que é, lógico, ela é fortalecida também pelo texto da matéria. Se você colocar uma imagem por menos de 1 segundo nessa sequência, a edição com várias imagens, mas você coloca a imagem com menos de 1 segundo. O que vai acontecer? Com menos de 1 segundo de exposição daquela cena, o telespectador viu a cena, mas o cérebro dele não interpretou. Aí vem uma outra cena, com menos de 1 segundo. Novamente o cérebro não completa a interpretação. Dessa maneira, concluímos que a técnica subliminar segue a equação. Subliminar é igual à quantidade de informação sobre o tempo de exposição. Assim, uma imagem é considerada subliminar quando não dá tempo de interpretar conscientemente as informações contidas nela. Também é possível esconder informações colocando-as fora da área de interesse. Nossa visão sempre foca algo específico, e todo o resto, o que está em volta, entra na nossa mente de forma inconsciente. Repare que nessa cena do filme Matrix, marcas aparecem de forma subliminar. Assista novamente. A gente precisa considerar que nós estamos numa sociedade capitalista, né? Tem toda uma ideologia aí consumista. O jovem, por exemplo, ele é fator número 1 aí, população-alvo, que realmente eles investem muito nisso. Como vimos até agora, essas mensagens são feitas para serem recebidas pelos olhos. Isso ocorre porque o cérebro dá mais importância para a visão do que para os outros sentidos, apesar deles também captarem mensagens subliminares. Você não está vendo, mas o barulho lá fora, ele está entrando, essa informação está chegando. De repente você está no cinema, né? Tem as mensagens subliminares aí de produtos que realmente passam. Até as cores, por exemplo. Quando você entra no supermercado, você vê lá os produtos, eles têm, inclusive, determinados produtos, eles colocam em determinados lugares, que fica de fácil visualização para a pessoa. Ela entra com a intenção de pegar um produto. Na medida que ela vai passando, devido ao campo visual dela, ela se vê pegando muitos outros. E não que ela faz isso conscientemente, vai captando, porque vai ativando uma série de outras informações que existem em cada um de nós.